Em 538 a.C., Ciro, um monarca persa, capturou a Babilônia. Era um ditador benevolente e disse aos povos deslocados que podiam regressar às suas terras, desde que construíssem um templo onde rezariam ao seu Deus em seu nome. No entanto, apenas 50.000 judeus decidiram regressar. Os restantes, na sua maioria nascidos no exílio e tendo se estabelecido como comerciantes na Babilônia, decidiram ficar. A Babilônia situava-se numa importante rota comercial e muitos dos judeus tinham se tornado bastante ricos. Jerusalém não tinha as mesmas vantagens e parecia uma perspectiva sombria. 2 indivíduos lideraram os que regressaram, um príncipe chamado Zorobabel, cujo nome significa sede da Babilônia, e Josué, o sumo sacerdote. Zorobabel tinha nascido no exílio e nunca tinha visitado a terra prometida, mas como neto do último rei legítimo, era o único membro remanescente da linhagem real de David. Por isso, tinha de regressar para que se cumprissem as promessas de Deus de que haveria sempre um filho de David no trono de Israel. Os interesses espirituais motivaram principalmente os que regressaram, pois sabiam que não iam ficar ricos. Seria uma luta difícil numa terra que não era cultivada há 70 anos e numa cidade sem muros. Quando Zorobabel e Josué regressaram ao país, a sua primeira prioridade foi construir um altar, seguido de um templo para o rodear e restabelecer-se como povo de Deus. Não devemos subestimar o grande sacrifício que fizeram. Deixaram amigos, parentes e casas construídas com tijolos. Trocaram a prosperidade pela pobreza, o comércio frutífero por uma terra que não era cultivada há 70 anos. Mas tinham o seu sonho, que vem do livro das Crônicas, de restabelecer um reino real com o seu próprio rei, para serem o povo de Deus na terra que Deus tinha prometido aos seus antepassados. A tarefa de construir o templo, por outro lado, era formidável. Eram um grupo pequeno, com poucos recursos. Por isso, optaram por construir um templo muito mais pequeno do que o de Salomão, mas até isso lhes pareceu demasiado. Os samaritanos opuseram-se a eles e, quando Dario assumiu o cargo de rei, perderam o subsídio que Ciro lhes tinha dado para restaurar o templo. Dario cortou os subsídios que tinham sido dados aos povos que regressavam para construírem templos, para ajudar a financiar as campanhas militares. Assim, a fantasia deu lugar à realidade. A dimensão da tarefa desanimou o povo e o seu coração afundou-se. Pararam de construir ao fim de apenas 2 anos e durante 14 anos não colocaram mais nenhuma pedra no templo, deixando apenas os alicerces e as paredes baixas. Para além de se esforçarem por ganhar a vida, construir templos era um luxo a que não se podiam dar. A sua preocupação, agora, era a mera sobrevivência. A economia entrou então numa profunda recessão. Os alimentos tornaram-se escassos e caros, a inflação subiu em flecha e a oferta de alimentos diminuiu devido a secas e doenças. Tinham gasto todo o dinheiro que tinham poupado na Babilônia em comida e roupa, por isso não tinham poupanças. Foi uma grande desilusão. Tinham regressado com a intenção de reconstruir uma nação, mas em vez disso descobriram que mal conseguiam sobreviver. Por quê? Perguntavam invariavelmente. Chegavam à conclusão de que tinham tomado a decisão certa de regressar, mas que tinham escolhido a altura errada para o fazer. Começaram a perguntar-se se não deviam ter ficado mais tempo na Babilônia, poupado mais dinheiro e esperado até estarem em condições de regressar com mais poder e prosperidade. Abraão tinha se contentado com uma tenda e um altar, mas eles queriam reconstruir. Regressaram depois de uma ausência de 18 anos, com pouco ou nada para mostrar. Foi nesta situação deprimente que Ageu falou. A sua profecia está escrita em prosa, o que é muito significativo. Com efeito, nas Escrituras, os pensamentos de Deus são mais frequentemente comunicados em prosa e os seus sentimentos em poesia. Por isso, há pouco dos sentimentos de Deus no livro. Por vezes, até os melhores homens de Deus precisam de uma palavra especial do Senhor. Assim, Deus deu ao profeta Ageu uma série de mensagens destinadas a desafiar o povo a continuar a sua obra. O seu objetivo era despertar o povo e pô-lo de novo a trabalhar na reconstrução do templo que Deus lhe tinha atribuído. Ageu, capítulo 1, versículos 1 a 15, nova versão King James. A ordem para construir a casa de Deus. No 2º ano do rei Dario, no 6º mês, no 1º dia do mês, veio a palavra do Senhor, por intermédio do profeta Ageu, a Zorobabel, filho de Sealtiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Jeozade, dizendo: Assim fala o Senhor dos Exércitos, este povo diz, ainda não chegou o tempo de se edificar a casa do Senhor. Então veio a palavra do Senhor ao profeta Ageu, dizendo:
é tempo de habitardes nas vossas casas de madeira, e de este templo ficar em ruínas. Agora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai os vossos caminhos. Tendes semeado muito e colhido pouco. Comeis, mas não vos fartais. Bebeis, mas não vos saciais. Vós agasalhais, mas ninguém se aquece. E o que ganha salário, ganha-o para o meter num saco com buracos. Assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai os vossos caminhos. Subi aos montes, trazei madeira e edificai o templo, para que eu tenha prazer nele e seja glorificado, diz o Senhor. Procurastes muito, mas na verdade foi pouco, e quando o trouxestes para casa, eu o destruí. Porque, diz o Senhor dos Exércitos, por causa da minha casa que está em ruínas, enquanto cada um de vós corre para a sua casa. Por isso o céu sobre vós retém o orvalho, e a terra retém o seu fruto. Por isso eu ordenei uma seca sobre a terra e os montes, sobre o trigo, o mosto e o azeite, sobre tudo o que a terra produz, sobre os homens e os animais, e sobre todo o trabalho das vossas mãos. Então Zorobabel, filho de Sealtiel, e Josué, filho do sumo sacerdote Josadaque, com todo o resto do povo, obedeceram à voz do Senhor, seu Deus, e às palavras do profeta Ageu, como o Senhor, seu Deus, o tinha enviado. E o povo temeu a presença do Senhor. Então Ageu, o mensageiro do Senhor, anunciou ao povo a mensagem do Senhor, dizendo: Eu estou convosco, diz o Senhor. Então o Senhor despertou o espírito de Zorobabel, filho de Sealtiel, governador de Judá, e o espírito de Josué, filho de Jeoshadaque, sumo sacerdote, e o espírito de todo o resto do povo. E saíram, e trabalharam na casa do Senhor dos Exércitos, seu Deus, no 24º dia do 6º mês, no 2º ano do rei Dario. A primeira mensagem foi entregue. É uma mensagem sobre o egoísmo. Apesar de serem o remanescente e de amarem o Senhor, o seu entusiasmo em terminar o templo tinha diminuído e tinham se desviado do seu objetivo. Estavam a construir as suas próprias casas, enquanto adiavam a construção da casa do Senhor. No entanto, Ageu aconselhou-os a reordenar as suas prioridades. Mateus, capítulo 6, versículo 33, nova versão King James. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Ageu, capítulo 2, versículos 1 a 9, nova versão King James. No 7º mês, no dia 21 do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: Fala agora a Zorobabel, filho de Sealtiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Jeoshadaque, sumo sacerdote, e ao resto do povo, dizendo: Quem é que ficou entre vós que viu este templo na sua antiga glória? E como o vedes agora? Em comparação com ele, não é isto aos vossos olhos como nada. Mas agora esforça-te, Zorobabel, diz o Senhor, e esforça-te, Josué, filho do sumo sacerdote Jeoshadaque, e esforça-te, todo o povo da terra, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos Exércitos. De acordo com a palavra que fiz convosco quando saístes do Egito, o meu espírito permanece no meio de vós. Não temais, porque assim diz o Senhor dos Exércitos. Ainda uma vez, falta pouco, farei tremer o céu e a terra, o mar e a terra seca, farei tremer todas as nações, e elas virão ao desejo de todas as nações, e encherei de glória este templo, diz o Senhor dos Exércitos. A prata é minha, e o ouro é meu, diz o Senhor dos Exércitos. A glória deste último templo será maior do que a do primeiro, diz o Senhor dos Exércitos, e neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. A segunda mensagem foi enviada cerca de 7 semanas após a primeira mensagem. O povo tinha começado a fazer a obra do Senhor com novo zelo e determinação. A segunda mensagem é sobre a excelência. A obra do Senhor estava a progredir. O templo estava a ser reconstruído, mas aqueles que se lembravam do templo de Salomão no seu esplendor estavam desanimados. Vocês estão a olhar na direção errada, disse Ageu. Não compreendeis o que significa a verdadeira grandeza. Grande em tamanho nem sempre implica grandeza. Esdras capítulo 3, versículo 12, nova versão King James. Mas muitos dos sacerdotes, dos levitas e dos chefes das casas paternas, homens idosos que tinham visto o primeiro templo, choraram em alta voz quando os alicerces deste templo foram lançados diante dos seus olhos. Mas muitos gritavam de alegria. Se não tivermos cuidado, os bons velhos templos podem tornar-se uma fonte de desespero em vez de encorajamento. Começamos a pôr em dúvida o que Deus está a tentar realizar hoje. Podemos tornar-nos críticos em relação ao presente se ficarmos presos ao passado.
Deus usou o termo, ser forte, 3 vezes através de Ageu. Devemos ser fortes na obra do Senhor porque temos a certeza da presença de Deus. Nós também temos a certeza da sua fidelidade, e temos a confiança da sua capacidade. Hebreus capítulo 12, versículo 26, nova versão King James. A sua voz abalou então a terra, mas agora prometeu, dizendo: ainda uma vez abalarei não só a terra, mas também o céu. De acordo com a Bíblia, Deus acabará por construir um novo céu e uma nova terra. Concentre a sua atenção nas coisas que não podem ser abaladas. O trono de Deus, a palavra de Deus, as promessas de Deus, o Filho de Deus e a eternidade são todos inabaláveis. Eu abalarei todas as coisas com o meu poder, para que as coisas que não podem ser abaladas permaneçam, diz Deus. Deus revelou a Ageu que algo maior do que o Templo de Salomão teria lugar nesta estrutura. Anos mais tarde, quando Jesus entrou no templo, trouxe uma glória muito maior do que alguma vez tinham visto. A grandeza não é um local. O Senhor Jesus Cristo é uma pessoa de grandeza. A melhor coisa que pode acontecer em qualquer igreja é espalhar-se o boato de que Jesus está presente no templo. Ageu capítulo 2, versículos 10 a 13, nova versão King James. No 24º dia do 9º mês, no 2º ano de Dario, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, perguntai agora aos sacerdotes a respeito da lei, dizendo: se alguém levar na dobra da sua veste um alimento sagrado, e com a orla tocar no pão ou no guisado, no vinho ou no azeite, ou em qualquer outro alimento, tornar-se a ele sagrado. Então os sacerdotes responderam: não. E Ageu disse: se alguém que estiver impuro por causa de um cadáver tocar em qualquer destas coisas, tornar-se-á impuro. Então os sacerdotes responderam: ficará impuro. No dia 24 de dezembro, cerca de 2 meses mais tarde, Ageu começou outra apresentação com 2 questões jurídicas para os seus sacerdotes. A primeira questão implica que uma pessoa não pode transferir a santidade. A segunda pergunta confirmava que, quando algo limpo entra em contato com algo sujo, torna-se impuro. Por outras palavras, enquanto a santidade não pode ser transmitida a outra pessoa, a corrupção pode. Isso é verdade em todos os aspectos da vida. Não podemos transmitir a nossa saúde aos outros, mas os outros podem transmitir-nos a sua doença. Se eu deitar um copo de água suja num copo de água pura, a água limpa transmite a pureza ou a impureza. Não podemos transmitir a limpeza, mas podemos transmitir a sujidade. O princípio também é válido na esfera espiritual. Não podemos ficar limpos por dentro fazendo um espetáculo. As práticas exteriores não purificam o coração. É necessária uma nova experiência de nascimento. Algo tem de estar a acontecer no interior. Ageu capítulo 2, versículos 14 a 19, nova versão King James. Então, respondeu Ageu, e disse: assim é este povo, e assim é esta nação diante de mim, diz o Senhor. E assim é toda a obra das suas mãos, e o que eles oferecem é imundo. Agora, pois, atentai bem, desde este dia em diante, desde que se pôs pedra sobre pedra no templo do Senhor, desde aqueles dias, quando se chegava a um montão de 20 éfas, não havia senão 10. Quando se ia à cuba do vinho para tirar 50 batos do lagar, só havia 20. Feri-vos com ferrugem, míldio e granizo em todo o trabalho das vossas mãos, e não vos convertistes a mim, diz o Senhor. Considerai agora, de hoje em diante, a partir do 24º dia do 9º mês, desde o dia em que foram lançados os alicerces do templo do Senhor. A semente ainda está no celeiro. A vinha, a figueira, a romã e a oliveira ainda não deram fruto. Mas, a partir deste dia, abençoar-vos-ei. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, nova versão King James. Portanto, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram. Eis que todas as coisas se fizeram novas. Ageu capítulo 2, versículos 20 a 23, nova versão King James. E veio outra vez a palavra do Senhor a Ageu, no 24º dia do mês, dizendo: fala a Zorobabel, governador de Judá, dizendo: farei tremer o céu e a terra. Vou fazer transbordar o trono dos reinos. Destruirei a força dos reinos dos gentios. Derrubarei os carros e os que neles andam. Os cavalos e os cavaleiros cairão, cada um pela espada do seu irmão. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, tomar-te-ei, Zorobabel, meu servo, e far-te-ei como um anel de sinete, porque te escolhi, diz o Senhor dos Exércitos.
A quarta comunicação chegou no mesmo dia que a terceira, 24 de dezembro no nosso calendário. Esta mensagem foi transmitida diretamente ao chefe, Zorobabel, o governador. Ele foi confrontado com a oposição externa e interna. Deus enviou aos seus servos, Zorobabel, uma mensagem de firmeza. Os servos de Deus precisam de ser encorajados com regularidade. Têm de ser desafiados a permanecer fiéis. Deus deu instruções a Zorobabel para ser fiel. Nós podemos ser fiéis, pois a obra de Deus está a trabalhar a nosso favor. Não temos de fazer a tarefa do Senhor com as nossas próprias forças. Comece a servir o Senhor de uma forma grande e poderosa. Reivindica a força de Deus na tua tarefa. Naquela época, a maior parte da comunicação era feita por meio de tábuas de argila. Quando um documento escrito fazia promessas do rei, este pegava no seu anel de sinete e imprimia-o no documento. Vale a pena notar que Zorobabel é mencionado na genealogia do Senhor. Mateus, capítulo 1, versículo 12, nova versão King James. E, depois que foram levados para a Babilônia, Jeconias gerou a Sealtiel, e Sealtiel gerou a Zorobabel. Oh, como é belo quando Cristo vem e imprime a sua marca na nossa vida. Eu escolhi-te, disse Deus a Zorobabel através de Ageu. Procurei no campo e escolhi-te. Que projetos iniciou que precisam de ser concluídos? O ensino, a educação dos filhos, o serviço de Deus. Aqui estão 3 prioridades para o animar. Primeiro, reclame a promessa de que o Senhor está consigo. Em segundo lugar, antecipe as bênçãos de Deus. E terceiro, reconheça que Deus o escolheu. Você tem a capacidade de fazer algo pelo Senhor que mais ninguém pode fazer. Por isso, Deus diz-nos para sermos fiéis, para continuarmos a trabalhar para o Senhor. Através desse vídeo vemos a suma importância do conhecimento bíblico. Hoje, principalmente com tantas fontes de informações, é necessário ter o conhecimento bíblico elevado, para que assim não sejamos enganados e desvirtuados da fé por grupos sectários, que no papel se autodenominam cristãos, mas que na prática vão na contramão das Escrituras Sagradas. Por isso o pastor Paulo Júnior escreveu o livro Como Identificar Seitas e Heresias à Luz das Escrituras, volume 1 e 2, para você não apenas saber, mas também instruir algum próximo ou conhecido que não percebeu que está sendo manipulado por alguma falsa doutrina. O link para acessar o livro estará no nosso comentário fixado. Se alguém negar a divindade de Cristo, herege. Então, para você saber se uma religião, se uma denominação, se qualquer coisa é uma seita, a primeira coisa que ela vai atacar é a divindade de Cristo. O catolicismo, o espiritismo, é de Deus ou não? Vamos para a cristologia do espiritismo. Jesus é um espírito evoluído. Heresia. Tirou divindade e humanidade. Acabou, não serve. Não serve. Testemunho de Jeová. Jesus é uma criatura. Quê? Ele é o primogênito da criação. Usa o texto de Colossenses. Ele foi criado, então ele não pode ser Deus. Heresia, tirou a divindade. Quando Paulo fala que ele é o primogênito da criação, não está dizendo que ele foi o primeiro a ser criado. Ele é o primogênito em herança, é o primeiro da raça humana. Não é que ele foi criado. Heresia. Vamos ver outro. Os Mormons diz que Jesus é um irmão de Lúcifer. Pode procurar. Aí não, eu vou até pular, né? Não merece comentário. Catolicismo romano. Não, aí você não pode. Porque eles não negam a divindade e a humanidade. Sim, é verdade. Mas eles atribuem que a salvação só a Cristo não é suficiente. Cristo e Maria. Cristo e os santos. Cristo e os homens. Também não serve. É solos Christos. Maria é corredentora com Cristo, porque só o sangue dele não serviu. Maria é coadjutriz, e mediadora, e medianeira entre Deus e os homens. Então ela ajuda Cristo. Também não serve. Porque Cristo é suficiente. Também heresia. Quando enaltece demais a pessoa, uma das pessoas da Trindade, e rejeita Cristo. Heresia. O livro Bom Dia Espírito Santo. Quem que é o centro do livro? O Espírito Santo. Heresia. Jesus diz, e o Espírito quando vier, glorificará a mim, e fará vocês ouvirem tudo que tiverem ouvido de mim. O Espírito Santo aponta para Jesus, o Espírito Santo exalta a pessoa de Jesus, o Espírito Santo glorifica Jesus. Então, tudo que é do Espírito aponta para Jesus, e não para o próprio Espírito. Heresia, o livro Bom Dia Espírito Santo.
manifestações benihínicas, heresias, heréticas. O universo é cristocêntrico. A terra é cristocêntrica, o culto é cristocêntrico, tudo é cristocêntrico. Nós somos cristocêntricos. Tá. Mas aí você vai falar assim, pastor, mas aí não deu muito para pegar os falsos profetas. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo vem em carne é Deus. Vamos lá.